coração, fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz, que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade e à carência do meu coração. Fala comigo em nome de Jesus. Querido, como é bom saber que Deus faz milagres, né? Como é bom saber que nós servimos a um Deus que tem o prazer de operar milagres no nosso meio. Quantos milagres nós temos presenciado, quantos milagres nós temos vivido. Só o fato de nós estarmos aqui já é um milagre. Só o fato de você hoje acordar pela manhã, saiu para trabalhar, seu dia foi uma bênção, já é um milagre, querido. São milagres. Muitas vezes nós olhamos e achamos que, milagre é o mar sendo aberto, o mar vermelho sendo aberto, é o sol parando, é um morto sendo ressuscitado, porque nós temos a tendência de olhar para os grandes milagres, e esquecemos de contabilizar os milagres que o Senhor faz constantemente nas nossas vidas. Amém? Mas há uma pergunta, você não precisa responder. Quem aqui não precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma intervenção de Deus na minha vida. Amado, milagre só Deus pode fazer. Só Deus pode operar milagre. Só Deus, meu amado, Ele pode operar. E Deus, Ele faz o milagre porque Ele nos ama. Deus, Ele opera o milagre nas nossas vidas pela misericórdia que Ele tem por nós. Muitas vezes nós não somos merecedores. Mas Deus, Ele põe a mão em uma causa. Deus, muitas vezes, meu amado, Ele move algo porque Ele nos ama. Porque o amor de Deus nos alcançou. Eu costumo dizer que Deus tem dois tipos de milagre. Deus tem o maior milagre e Deus tem o milagre mais importante. Primeiro, qual é o maior milagre? Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse é o maior milagre que foi feito sobre a face da terra. Pastor, Deus abriu o mar vermelho. Legal, Deus abriu, o povo passou, foi extraordinário. Pastor, Deus parou o sol para Josué vencer uma batalha. Legal, venceu a batalha, a vida continuou. Então, o milagre da salvação continua sendo o maior milagre que o Senhor fez sobre a face da terra. O maior milagre, meu amado, o Senhor fez uma transformação nas nossas vidas. O Senhor, meu amado, houve uma conversão, Nós estávamos destinados, agarrados ao pecado, caminhando para o inferno. Mas o Senhor, meu amado, Ele teve compaixão das nossas vidas. Ele olhou para nós, Ele sabia que nós não tínhamos condição de pagar o preço da cruz. Então Ele decidiu morrer no meu e no seu lugar. Esse é o maior milagre. O maior milagre que você tem hoje, que você carrega, é a sua salvação. Esse é o maior milagre. E o milagre mais importante, pastor, é o que você precisa. Esse é o mais importante para você. Para uns é uma cura, para outros é uma porta de emprego aberta, para outros é uma restauração no casamento, para outros é as mãos na finança, é um controle nas finanças. Então o maior milagre, a minha salvação. E o milagre mais importante, aquele que eu preciso, aquele que eu busco em Deus, aquele que eu preciso do Senhor. O tema dessa noite, querido, vai ser justamente esse aqui, passos que sustenta o milagre. Nós vamos conhecer aqui alguns passos que têm sustentado o milagre na minha vida e na sua vida. Amém? Mas primeiramente, vamos ler aqui, abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 37. Essa é uma história formidável. Aqui se deu a história do acontecimento do maior milagre. Aqui nós vamos falar agora do maior milagre. Lucas capítulo 1, versículo 35. É um diálogo entre Maria e o anjo, A Bíblia vai dizer assim: o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo,
filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação. Aí o versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Amém, querido? A gente vê aqui, Deus aqui, trazendo aqui para Maria, como seria o plano de salvação, como seria a vinda de Jesus, né, o nosso Salvador. Então aqui ele vai falar de 2 coisas impossíveis. Uma era impossível para aquela época, estava se tratando de Isabel. Isabel, a Bíblia vai dizer que ela era avançada na idade e era estéril. Então para aquela época lá, né, há 2023 anos atrás, era muito difícil. Hoje até a gente conseguia ver a ciência, né, a medicina tentando ajudar esse caso, né, o caso de Isabel. Então a gente vê hoje aí mulheres já com idade avançada que ainda conseguem gerar um filho. A gente consegue ver também mulheres que não conseguem ter filho, fazer um tratamento e ter filho. Mas para aquela época já se tornava um grande milagre. Isabel, né, avançada na idade, gerar um filho. Agora, o segundo milagre aqui, meu amado, é sobre Maria. A Bíblia fala assim, ó, e virá sobre ti o Espírito Santo. Então, esse milagre não tem como se explicar. A medicina não tem como tentar explicar que ela ia engravidar do Espírito Santo, que seria um ato divino. Então, a gente vê aqui o anjo, né, num diálogo com Maria, tratando de 2 milagres. Milagre na vida de Isabel, naquela época, e o milagre de Maria. E aí o versículo 37, ele vai falar justamente isso. Pois nada é impossível para Deus. Se tratando desses 2 grandes milagres naquela época. Agora, amado, o que é um milagre? O milagre é uma manifestação divina. Não tem como se explicar. Milagre não tem como você tentar se explicar. A ciência não consegue explicar. Por quê? Porque é uma intervenção divina. Só Deus opera milagres. Só Deus faz milagre. Então, milagre, como disse o nosso irmão de Vanderir, que ele usa sempre uma frase, que milagre não se explica, milagre se vive. Não tem como você explicar coisas que Deus faz, que o homem não tem condição de fazer. Você está entendendo? Que não tem como se explicar como foi feito. A única coisa que a gente tem que fazer é entender como Deus tem feito isso nas nossas vidas. Então, o que é milagre? É uma manifestação divina que não tem como se explicar. Milagre é uma intervenção sobrenatural, né, de Deus sobre as crises, sobre a saúde, sobre a família, sobre as finanças. Você está entendendo? Sobre os relacionamentos. E às vezes, o que eu falei no início, que nós temos a tendência de olhar e achar e conseguir ver só os grandes milagres. Mas, querido, só o fato de você ter a sua casa, de você ter saúde, de você poder sair para trabalhar, já é um milagre. Quantas pessoas queriam ter, de repente, 10% do que você tem? Então, querido, constantemente o Senhor, Ele opera milagres nas nossas vidas. É que nós somos muito lento para poder perceber certas coisas e muito tardio em agradecer e ser grato por aquilo que o Senhor tem feito para nós. Mas como o Senhor tem cuidado de nós. Então o milagre é uma manifestação divina. Agora, o que gera um milagre, meu amado? O fator mais decisivo é a vontade de Deus. O milagre ele só pode acontecer quando Deus quer. A vontade de Deus sempre será suprema e nós não podemos obrigar Deus a fazer. Quantos aqui já não orou para determinada coisa e não aconteceu? Quantos aqui, meu amado, fizeram às vezes campanha esperando uma intervenção de Deus e não aconteceu? Por quê? Porque o milagre, ele é da vontade de Deus.
é o Senhor que opera quando Ele quer. Não é nós que muitas vezes queremos falar assim, o Senhor tem que fazer. Eu já vi às vezes algumas expressões, as pessoas, eu encostei Deus na parede. Meu amado, não tem como a gente fazer isso. Deus faz quando Ele quer, Ele opera quando Ele quer. Ele, meu amado, está no coração dEle. Então Deus, Ele opera. Então, o que gera um milagre? A vontade de Deus. O que é um milagre? Uma intervenção divina. Agora, por que é a vontade de Deus, né, que gera um milagre? Olha o que fala em Mateus 6,10, é a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus que prevalece. Agora, querido, o Senhor nos ama, amém? Nós somos amados de Deus. O Senhor fez um alto investimento nas nossas vidas. Você pode ter certeza disso. O Senhor olhou para nós e Ele investiu de melhor que Ele tinha. Ele não pegou, meu amado, o resto de alguma coisa. Ele não pegou, meu amado, a sobra. Ele catou o que Ele tinha de melhor. E Ele entregou para eu e você hoje termos um livre acesso ao trono de Deus. Então hoje, a graça nos alcançou. Então a gente consegue hoje olhar para a cruz e ver o tamanho do amor de Deus por nós. Agora, nós somos pais. Como é muito gratificante quando nós damos um presente para os nossos filhos. Como às vezes você consegue fazer, meu amado, ali, você traz assim uma surpresa, e os nossos filhos, você vê a cara deles quando eles recebem algo de nós, um presente, né, um passeio, você vê como é que eles ficam. Deus, Ele é Pai, Ele quer nos ver felizes, Ele quer nos ver alegre, Ele quer nos ver contente, Ele quer operar um milagre em nós, mas está na vontade dEle. Volto a falar, o que é um milagre? Uma intervenção divina, não tem como se explicar, só tem que se viver. O que gera um milagre? O centro do coração de Deus, a vontade de Deus. Agora, querido, o Senhor nos ama, Ele tem a maior vontade, meu amado, de operar milagres na nossa vida. Agora, querido, vamos conhecer alguns passos para que sustente esse milagre. Nós estamos falando aqui do maior milagre. Qual é o maior milagre? A nossa salvação. Por quê, pastor? Porque o que vem depois da nossa salvação é lucro. O que Deus fizer na sua vida depois do que Ele já fez é lucro. Nós só temos que aprender a agradecer aquilo que o Senhor já fez por nós. Eu tenho que ser grato pela salvação. Eu tenho que ser grato por hoje saber que meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho que saber, meu amado, que os acontecimentos ao nosso redor estão muitas vezes aí caminhando, né, para a volta de Jesus. A gente sabe disso, os acontecimentos, as coisas que estão acontecendo. Para nós que somos espirituais, a gente sabe que a Bíblia sempre deixou muito claro que as coisas não iam melhorar, cada vez mais ia piorar, e que Jesus vai voltar, amém? Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então, querido, o que eu quero que você entenda, que o maior milagre o Senhor já fez. O que vem depois, o milagre mais importante, ele vai ser, meu amado, um lucro nas nossas vidas. Agora, o que sustenta o maior milagre? Por quê? Porque se eu aprender a valorizar o maior milagre, o que Deus fizer daqui para frente, querido, vai ser benefícios, vai ser bônus para as nossas vidas. Você está entendendo? Mas nós precisamos primeiramente começar a valorizar o maior milagre que o Senhor fez na minha vida e na sua vida. Porque muitas vezes, querido, nós não valorizamos como deveríamos valorizar a salvação. Por quê? Porque veio de graça. Né? A gente sabe que tem uma lei aqui no mundo, que aquilo que as pessoas dão de graça, as pessoas não dão valor. Por isso que nós, como pais, nós temos que ensinar os nossos filhos a serem conquistadores. Você tem que ir trabalhando no caminho para que eles aprendam a ser conquistadores. Por quê? Porque tem uma lei aí que as pessoas só dão valor naquilo que conquista. Naquilo que se dá de graça, as pessoas quase não dão valor. Quer ver? A gente vai fazer um curso na igreja. Aí você fala assim, não vai precisar pagar nada, ninguém valoriza. Aí você fala, vai ter um curso na igreja, vai ter um custo de tanto. Opa, se vai pagar, então deve ser coisa boa. Nós temos a tendência de ter esse tipo de pensamento. Então, querido, aprenda a valorizar
o maior milagre que o Senhor fez na sua vida. Por quê? Porque o mais importante ele vai acontecer. O mais importante ele vai vir como bônus, como lucro, como aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Então, vamos conhecer aqui alguns passos que sustentam aí esse milagre. Primeiro passo que sustenta o milagre é a fé. Eu estou falando de fé. Eu não estou falando de pensamentos positivos. Porque muitas vezes nós confundimos você ter aí fazer pensamento positivo para aquilo acontecer. Isso é diferente de fé. Você está entendendo? Fé vai muito mais além. Fé é algo, meu amado, que está em nós. Ela só precisa o quê? Ser explorada e ela precisa crescer. Todos nós nascemos com nível de fé, amém? Você nasce dentro de uma fé natural. Você sai aí fora, todo mundo acredita em alguma coisa. Você vai no boteco ali, o cara está com a vida torta, casamento destruído, você pergunta para ele, você acredita em Deus? Ele fala, eu acredito. Ele crê que Deus existe, isso é fé. Mas essa fé, ela está no nível ainda natural. Ele acredita ali que Deus existe, ele acredita que o Pai de Santo resolve, ele acredita que isso faz, ele acredita que outra coisa faz, ele acredita tudo isso. Por quê? Porque é um nível de fé natural. Nós saímos do nível de fé natural e entramos no nível de fé salvação, salvador, uma fé que salva, uma fé que eu acredito, eu leio, eu aprendi, a palavra me conquistou, o Espírito Santo me convenceu, eu abri o meu coração, porque eu entendo que Jesus morreu na cruz por mim. Então, é uma fé salvadora. É uma fé de ser salvo, é uma fé de saber, meu amado, que hoje a igreja do Senhor Jesus, ela é salva em Cristo Jesus. Então, meu amado, a primeira coisa que sustenta a fé, a primeira coisa que sustenta o milagre, chama-se fé. O que Hebreus 11:6 vai dizer? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está falando sem fé. É impossível agradar a Deus. Então nós precisamos investir na nossa fé. Nós precisamos, meu amado, buscar um crescimento para a nossa fé. Nós precisamos, meu amado, entender que eu preciso fazer com que a fé cresça na minha vida. Eu tenho que sair daquela zona, meu amado, muitas vezes, de uma fé natural, de pensamentos positivos. Você pode ver. Muitas vezes nós temos pensamento positivo, vai dar certo. Ah, legal, vai dar certo. Mas você só fala isso da boca para fora. Não consegue ter essa convicção no coração. Você está entendendo? Então eu estou falando aqui que o primeiro passo que sustenta um milagre é fé. Eu e você precisamos ter fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como. A fé, meu amado, é uma chave que move o reino espiritual. Nós acreditamos no reino espiritual. Você não acredita na salvação, amém? O que você fez para ser salvo? Você levantou a mão, abriu o seu coração e aceitou Jesus Cristo, não foi isso? Apareceu algum anjo com um contrato lá do céu, falou, estou assino aqui, que a partir de agora eu estou levando o seu nome, que não foi nada disso. O que nós tomamos posse da salvação? Pela fé. E por que nós paramos aí? E por que nós de repente só paramos nessa fé? Na fé salvadora. Essa fé salvadora que te traz para a igreja. Opa, eu sou salvo, eu vou para a igreja. Mas o Senhor muitas vezes Ele quer nos levar num nível maior de fé. Ele quer nos fazer acreditar em algo mais, num mover sobrenatural, algo sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Então o primeiro passo que sustenta o milagre é fé. A fé é o elemento principal que agrada a Deus. A Bíblia vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Precisa crer que Ele existe. Você está entendendo? Então, fé. Nós precisamos exercitar nossa fé. Amém? E a fé vem por onde? Ouvir a palavra. Então, como que eu exercito a minha fé? Como eu faço a minha fé
crescer dentro de mim? Pela palavra do Senhor. A palavra vai gerando fé em nós. À medida que você vai lendo a palavra de Deus, meu amado, há um segredo em ler a Bíblia. Pastor, mas eu não consigo. É porque você lê simplesmente como um livro. Você lê ela com um livro, você lê ela com a fé natural. E é difícil. Aí nós não entendemos. Mas começa a ler, querido, tomando posse, acreditando, olhando para cá, quando fala aqui, ó, pois nada é impossível para Deus. Você sabe que nós temos o costume de, até o último momento, a gente está no controle das coisas. Você sabe que a gente quer ficar no controle até o último, quando a gente vê que não dá certo. Você está entendendo, querido? Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Você quer ver uma coisa, mano? A pessoa vai no médico, tem um diagnóstico. Aí o médico fala, não, vamos começar um tratamento. A pessoa está tudo bem. Quando o médico fala assim, ó, acabou, não tem mais jeito, não, acabou. A pessoa entra em desespero. Aí o médico ainda fala, ó, só Deus agora daqui para frente. Aí que a pessoa entra em desespero. Ou então se é só Deus, acabou o problema. Você está entendendo? Então nós precisamos investir. Eu tenho que nutrir a minha fé. E a minha fé, meu amado, ela vem por ouvir a palavra. Ela vem por ler a palavra. Ela vem por participar. É por participar da palavra de Deus. Então, querido, aprenda a ler a Bíblia. A ler Bíblia é coisa espiritual. O diabo não quer que você lê Bíblia, querido. O diabo não quer que seus olhos, que as escamas dos seus olhos caia. O diabo, meu amado, ele quer que a gente continue nessa fé natural, nesse pensamento positivo que vai acontecer as coisas. Eu estou te falando que há um mover de Deus sobrenatural muito maior nas nossas vidas. E ele vem por quê? Pela fé que há no nosso coração. Pastor, há fé no meu coração? Sim, você está aqui hoje. Você não está aqui, querido, por causa, né, da estrutura da igreja. Você está entendendo? Você está aqui porque você teve fé que Jesus Cristo entrou no seu coração e hoje você está salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. Isso é fé, querido. Então, se eu já tenho, aprenda agora a investir nela. Aprenda, meu amado, fazer com que ela cresça. Aprenda a sair de um nível natural para um nível, meu amado, que agrada mais a Deus. Amém. Olha para o seu irmão e fala, sem fé é impossível agradar a Deus. O segundo passo, querido, que sustenta um milagre, é o arrependimento. Por quê, pastor? Porque não tem como, querido, eu querer ser salvo, eu querer andar com Deus, agarrado ao pecado. Então eu tenho que me arrepender. Eu tenho que haver um arrependimento de uma vida velha, de uma vida errada. Eu tenho que olhar, meu amado, para aquilo que eu fazia e sentir nojo. Eu tenho, meu amado, que muitas vezes olhar para certas situações na minha vida e falar, um dia eu fiz isso, tenha misericórdia da minha vida. Então eu preciso de fé, mas eu preciso me arrepender de uma vida velha. Eu conheço muitas pessoas que têm fé, mas não consegue se arrepender, é entrelaçado com o pecado. E como que Deus, meu amado, vai sustentar um milagre, o maior milagre nas nossas vidas, se eu ainda não me arrependi dos meus pecados? Por que, querido, que nós precisamos nos arrepender? Porque o pecado nos afasta de Deus, nós conhecemos isso. Isaías 59, versículo 2. E os vossos pecados, as vossas iniquidades, faz separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado nos separa de Deus. Deus nos ama demais, querido. O amor dele é incondicional. O amor dele é muito grande. O amor dele é inexplicável. Não tem como explicar o amor de Deus. Só que o pecado nos separa do amor de Deus. Então eu preciso sustentar um milagre, o maior milagre na minha vida. Eu preciso ter fé, mas eu preciso me arrepender de uma vida velha. Eu preciso me arrepender, meu amado, de uma vida errada. O arrependimento, se o pecado me afasta de Deus, o arrependimento me liga a Deus, olha só. Então aprenda a ter um coração arrependido.
Aprenda a ter um coração que reconhece que nós precisamos de Deus todos os dias. Querido, põe uma coisa na sua cabeça. Sozinho não chegamos a lugar nenhum. Nós precisamos da direção do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias eu preciso da intervenção de Deus no meu casamento. Todos os dias eu preciso da intervenção de Deus, meu amado, na minha vida, na minha saúde. Então eu preciso de Deus. Agora, se o pecado me afasta, o arrependimento me conecta. O meu arrependimento me leva para perto de Deus. O arrependimento me liga a Deus. Olha o que fala lá em Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependa-se a cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha, arrependa-se dos seus pecados para receber o dom do Espírito Santo. E olha que o Espírito Santo, meu amado, tem dons espirituais para a igreja. Pastor, por que muitas vezes não manifesta? Porque muitas vezes, meu amado, nós não levamos a sério um coração arrependido. Então aprenda a ter um coração arrependido, meu amado. Aprenda. Eu preciso de ter fé, mas eu preciso me arrepender. Qual é as duas pernas da salvação? Fé e arrependimento. Qual é o maior milagre que o Senhor fez? O maior milagre foi a salvação. Então aprenda a valorizar o maior milagre. Por quê? Porque o milagre mais importante, ele vai ser bônus, vai ser um agir de Deus na minha vida. Você está entendendo, meu amado? Tem muita gente, querido, que quer uma manifestação de Deus agora, mas não valoriza o maior milagre, não valoriza a salvação. Quantas pessoas procuram Deus para negociar? Quantas pessoas procuram Deus para achar que vai fazer um favor para Deus? Ah, eu vou lá na igreja, vou fazer um favor para Deus. Mas Deus não precisa de favor de ninguém. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da minha vida, da sua vida. Você quer ver uma coisa que Ele é dono? Ele é dono do ar que nós respiramos. Então eu preciso o quê? Eu preciso de fé e eu preciso me arrepender. Eu preciso entender isso, que tem que haver em mim um coração arrependido. Amém? Amém. Glória a Deus. Seja profeta, olha para o irmão, fala, você tem que ter fé e você tem que se arrepender. O terceiro passo que sustenta um milagre chama-se perdão. Perdão. Amém, querido? A falta de perdão, ela anula a manifestação de Deus. Você quer ver uma coisa que bloqueia a intervenção divina de Deus? É a falta de perdão. A falta de perdão, querido, é um veneno que a pessoa adquire dentro de si. A falta de perdão, querido, você não cresce, você não amadurece, você não desenvolve, as coisas ficam obscuras, os seus olhos não se abrem, porque Deus leva muito a sério o perdão. Então o que sustenta o maior milagre? Fé, arrependimento e perdão. Eu preciso entender isso. Perdão é algo precioso, e perdão nós precisamos a praticar o perdão. Nós precisamos colocar em prática o perdão. Porque quando nós viemos de uma vida errada, nós não sabemos perdoar. Você quer ver, meu amado? O maior campo para se treinar perdão é na vida conjugal. O maior campo que se treina, que se coloca o perdão em prática, é na vida conjugal. Por quê, pastor? Meu amado, Deus une os opostos. Então, se Deus uniu os opostos, para dar certo, só com o coração que perdoa. Nós estávamos ministrando na cela ontem, aí o irmão ainda falou assim, pastor, só os homens costumam perdoar, né? Não, todos nós precisamos. Só os homens são treinados a pedir perdão. Eu falei, não, todos têm que pedir perdão. Porque o casamento é um lugar onde nós treinamos o perdão. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Meu amado, se eu não perdoar as ofensas e as falhas,
os erros, as atitudes dos outros, eu vou te dar uma dica para você. Se você não aprender a perdoar as falhas, os erros, se você não aprender a perdoar, né, as coisas erradas, muitas vezes, que as pessoas cometem, o diabo não vai deixar esquecer do quem você era. Quando nós pedimos perdão, nós anulamos o poder do diabo ficar nos atormentando de quem eu fui. Pode ver, meu amado, uma pessoa que saiba perdoar, o passado para ela ficou no passado. Passou. Eu já fui. Hoje eu não sou mais, hoje eu sirvo Deus Altíssimo. Hoje eu consigo contabilizar muito mais daquilo que Deus faz, não do que eu fiz. Muito mais daquilo que Deus age. Mas eu aprendi com o quê? Com o perdão. Filha, coloca para mim Mateus capítulo 6. Isso aqui está no final do Pai Nosso. Você for ler o capítulo 6, você vai ver ali Jesus ensinando os discípulos a orar. E os discípulos estão aprendendo a orar. Quando chega aqui no versículo 14, põe versículo 14. Mateus capítulo 6, versículo 14, fala assim, ó: pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Então aqui há uma regra. Se nós perdoarmos uns aos outros, Deus vai nos perdoar. É uma regra, está na Bíblia, não tem como você questionar ela. Ah, pastor, eu não quero perdoar. Meu irmão, se você não quiser perdoar, pede para o Espírito Santo, fortaleça na palavra, aprenda a liberar o perdão para que você possa crer. Porque a regra é essa aqui, ó. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Põe o próximo, filha. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. É regra. Está aqui. Então, muitas vezes eu quero um milagre de Deus. Muitas vezes, eu quero uma manifestação de Deus. Muitas vezes eu quero, meu amado, que Deus faz algo. Mas aí eu olho para dentro de mim, eu não tenho um coração perdoador. Eu não tenho um coração que sabe se arrepender. Eu não tenho um coração, meu amado, focado numa fé firme com Deus. E às vezes nós chegamos aqui, queremos, ai Deus, faz um milagre, Deus, eu preciso de um milagre. Não valorizamos nem o maior milagre, querido. O maior milagre que eu preciso? Eu preciso de fé, arrependimento, eu preciso aprender a pedir perdão. Por quê? Está aqui, ó. É a palavra do Senhor. Se eu não perdoar, o Senhor não me perdoa. Se o Senhor não me perdoa, quer dizer que eu continuo no mundo errado. Se eu continuo no pecado, porque eu não fui perdoado, esse pecado continua ainda tendo valor, continua me destruindo, quer dizer que eu estou afastado de Deus. Afastado de Deus, meu amado, eu sou o quê? Uma presa fácil para o diabo. Você está vendo como que tem passos que sustentam o milagre e muitas vezes não valorizamos? E às vezes nós queremos que Deus faz coisas grandes na nossa vida. Ai Deus, ó, eu preciso dessa porta de emprego, porque ó, só o Senhor, eu não tenho condição. Ó, Deus quer fazer. Mas Deus vai olhar para quê? Para o nosso coração. Como é que está o nosso nível de fé? Ah não, nosso nível de fé está simplesmente, querido, né, condicionado só a pensamentos positivos. Meu amado, isso não é fé. Fé é algo muito mais enraizado, muito mais forte, muito mais profundo no nosso coração. Amém? E por último, querido, para nós orarmos, eu preciso de fé, eu preciso de arrependimento, eu preciso de perdão, e eu preciso de ter testemunho de vida. O Senhor quer fazer Ele já fez o maior milagre nas nossas vidas. O milagre mais importante o Senhor quer fazer? Quer. Mas como anda o nosso testemunho, querido? Será que o nosso testemunho tem contribuído para que as pessoas possam olhar para a minha vida e para a sua vida e falar, realmente Deus existe? Será que nós podemos ter exemplo das pessoas falar assim, rapaz, eu quero ir na igreja porque esse irmão aqui, Deus na vida dele é verdadeiro. Amado, quantas pessoas hoje com péssimo testemunho, em vez de conseguir trazer as pessoas para a igreja, espanta as pessoas da igreja.
Tem uma frase cruel, cruel, cruel demais, querido, que, olha, dói o coração de ouvir ela, quando a pessoa fala assim, ó, fulano congrega nessa igreja, não quero passar nem na porta. Sabe o que significa isso? Consequência de péssimo testemunho. O testemunho ele é muito importante, querido. As pessoas elas precisam saber o que Jesus fez na nossa vida. Amém? Agora, só o fato de as pessoas saber, as pessoas precisam sentir se verdadeiramente o que o Senhor fez na minha vida, eu tenho amor por Jesus. Porque que muitas pessoas, meu amado, muitas vezes não buscam a Deus olhando para as nossas vidas, porque elas não conseguem ver esse nível de amor que nós temos para com Deus. Amado, ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu sei que a gente, às vezes é pego de surpresa em certas situações. Eu sei que muitas vezes você assume um compromisso, chega na hora, acontece alguma coisa, eu sei de tudo isso. Querido, mas às vezes nós trocamos as coisas de Deus por muita pouca coisa. Por muita pouca coisa, que não vai acrescentar nada, nem na vida material, nem na vida prazerosa vai acrescentar. Nós trocamos às vezes a presença, um culto, ir na igreja, louvar o Senhor por muita pouca coisa, querido. Amado, nós conseguimos às vezes criar muitos obstáculos em coisas, em obstáculo que não existe. Amado, hoje nós vivemos num país livre para poder vir adorar. Hoje nós vivemos num país, meu amado, livre, que o cristianismo é esse pregado, querido. E muitas vezes nós criamos obstáculos. Então nós precisamos ter um testemunho de vida. As nossas atitudes, meu amado, elas vão dizer verdadeiramente quem eu sou. Adianta você chegar, andar com Bíblia, falar que vai na igreja, falar que ora, e diante das pessoas que te rodeiam, as pessoas não conseguirem ver essa verdade em nós. Então eu preciso aprender a ter testemunho de vida. Aprenda uma coisa, querido, de quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, a partir daquele momento, eu passo a ser um cidadão do céu, amém? A Bíblia fala que nós nos tornamos peregrinos sobre a face da terra, há uma pátria celestial, nos tornamos cidadãos do céu. Se eu sou cidadão do céu, o que eu represento sobre a face da terra? O céu. Eu sou um representante do céu. Agora, será que as pessoas podem olhar para nós e ter vontade de ir para o céu? Então as pessoas vão olhar para que elas vão olhar para nós? Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelos nossos exemplos. Querido, hoje tem muitos filhos que não querem ir na igreja por causa do exemplo que os pais dão. Muitos filhos hoje não querem, muitos filhos de pastores não querem ser pastores por causa do exemplo que os pais dão. Você está entendendo? Então eu preciso ter o quê? Testemunho de vida. Eu preciso de fé, eu preciso me arrepender, eu preciso ter um coração perdoador e preciso dar bom testemunho de tudo isso. Eu conheço pessoas que têm fé, eu conheço pessoas que se arrependem, eu conheço pessoas que conseguem até perdoar, mas o testemunho de vida descondiz tudo com essas verdades. Então eu preciso de testemunho de vida. Olha o que Jesus fala em Atos 1:8, ó. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Então, quando eu aceitei Jesus, a partir daquele momento eu me tornei uma testemunha do Senhor Jesus. Amém, querido? Concluindo, o milagre não se explica. O que gera um milagre é a vontade de Deus. O que sustenta o milagre? Fé, arrependimento, perdão e testemunho de vida. Amém? Agora eu quero te dar aqui 4 direções do milagre para nós encerrarmos. Nunca esqueça essas 4 direções. Se você não esquecer essas 4 direções do milagre, você vai valorizar demais o milagre que o Senhor fez na sua vida. Primeira direção que o milagre tem, ele fortalece a minha fé. Amém? Quando acontece um milagre na sua vida, a sua fé é fortalecida. Quando você recebe algo que você fala, meu Deus, só Deus para fazer isso, a sua fé é fortalecida.
É a primeira direção. A segunda direção do milagre, ele fortalece a fé das pessoas que estão ao seu redor. Quando as pessoas olham e falam, meu Deus, o que Deus fez na sua vida. Sabe quando você ouve aqueles testemunhos, que você começa às vezes a chorar, você fala, meu Deus, como que é o agir de Deus? Por quê? Fortalece a vida das pessoas. Então, a primeira direção fortalece a sua vida, a segunda direção fortalece a vida das pessoas ao seu redor. Terceira direção, envergonha e destrói os planos do diabo. Quando Deus fizer um milagre na sua vida, os planos do diabo estão sendo destruídos. Quando Deus opera um milagre, quando a medicina depois te condena, o diabo está dando risada, agora vai morrer mesmo. Deus vem e te cura, os planos do diabo estão sendo destruídos. Então a terceira direção, ela destrói os planos do diabo. E a terceira e a quarta direção, ela glorifica o nome do Senhor. Amém, querido? Então analise essas 4 direções que o milagre tem na minha vida. Aumentando a minha fé, aumentando a fé das pessoas que estão ao meu redor, destruindo os planos do diabo e glorificando ao Senhor. Se você lembrar disso, entender isso, eu tenho certeza que você vai valorizar o milagre da salvação na sua vida, que é o maior milagre que o Senhor fez na nossa vida. Pastor, e o milagre mais importante? Deus faz a hora, o momento e o dia que Ele quer. Pastor, Ele vai atrasar? Não, Ele não é Deus que atrasa, Ele chega na hora certa, quando nós precisamos, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Você coloca de pé, vamos orar.